Boa noite aos irmãos, que eu ainda não tive o privilégio de cumprimentar. Bom tê-los aqui, bom estar, não é, com os irmãos. Na próxima quarta-feira, como já estamos nas celebrações, nós já vamos estar nas celebrações da chamada Páscoa Cristã, a quarta-feira também já começa a acompanhar o caminho de Jesus ao Calvário. Normalmente nós falamos ou sobre Judas ou sobre Pedro, né? Que são os eventos ali daquela oportunidade. Mas vamos ter o nosso culto de oração normal. Na quinta-feira vamos ter a celebração da Ceia do Senhor, lembrando a instituição desta ordenança. Na sexta-feira, às 10 horas da manhã, o ofício das 7 palavras da cruz. E no domingo, pela manhã, 6 horas da manhã, o culto da ressurreição, né? Normalmente a igreja enche bastante. Nós vamos ter aí uma participação especial, vamos ter um evento, um lançamento especial aí. É bom que os irmãos venham, né? No domingo. Nós estamos estudando, irmãos, a Epístola de Paulo aos Romanos, mas antes de eu lembrar, hoje na parte da manhã nós sepultamos a irmã Genésia, né? Mais um membro da igreja, que foi chamado às mansões eternas, né? Deixou a igreja militante e partiu para a igreja triunfante. Depois de uma enfermidade, alguns dias, complicada por uma pneumonia, a irmã Genésia partiu. Estivemos também depois, hoje à tarde, no hospital lá em Santa Cruz, visitando o irmão Otelício Veiga dos Santos, carinhosamente chamado de Marreta, né? Esse apelido de Marreta é porque ele foi lutador de telequete. Pouca gente, os irmãos mais velhos se lembram, né, daquele negócio de telequete. Ele foi campeão de telequete e o apelido dele era Marreta. Ele cobria o rosto, né, porque ele tinha marretar mesmo o sujeito, né? Mas ele hoje não tem nada a ver com aquele Marreta. Porque aquilo tudo era, como ele dizia, tudo aquilo era fingimento, não era para valer, não, né? Ele está com diverticulite, sofre dessa enfermidade, realmente não está bem. Vamos orar por ele. Também o irmão Arthur Estevão está internado lá no Hospital do Galeão. Também não está com a saúde boa. Sua situação também é bem delicada, né? Vamos orar por esses irmãos, colocar essas vidas nas mãos do Senhor, como sempre, né? Declarar sempre a soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas vontades, porque Deus tem sempre o que é melhor para cada um de nós. É lindo demais esse hino que foi cantado aqui, não é? Os irmãos se deixaram levar pela letra, porque a letra realmente é muito bonita, né? Então, um momento em que ele diz que eu não sei como vão ser os dias que vão vir, eu não sei se eles vão ser bons, eu não sei o que esses dias têm de bem ou de ruim para mim, mas eu sei em quem tenho crido, né? Nós sabemos que o Senhor não há de nos deixar sozinhos. Não significa que a gente não vá sofrer, não vá passar por enfermidades e outras agonias da vida, mas significa que sozinhos não vamos estar. Isso faz toda a diferença, meus irmãos, podem ter certeza, não? Isso faz toda a diferença. Estamos no capítulo 12 lá da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estudamos o versículo 1, e hoje eu quero falar apenas com o versículo 2, Romanos 12, 2. Vamos ler o 1 também, né? Até porque a gente vai lembrar um pouco esse 1 e estamos dentro do contexto. Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No estudo passado, nós abordamos o anseio de Paulo pela entrega aos moldes de um sacrifício. Ele está dentro de um contexto judaico, a maior parte da membresia da igreja dos romanos era composta de judeus, né? E Paulo, durante uma boa parte desta carta, ele vem escrevendo sobre temas pertinentes aos judeus, obviamente trazendo lições também para a comunidade cristã não judia, né, da igreja ou das igrejas
dos romanos. Então ele mais uma vez continua dentro desse contexto, embora a partir do capítulo 12, não é? O público-alvo número 1 de Paulo deixa de ser os cristãos judeus e passa a ser os cristãos em termos gerais. Ele nunca deixou, obviamente, divisar os cristãos não judeus desde o primeiro capítulo, mas a gente percebe que o alvo principal que ele quer atingir são os cristãos judeus, judeus que se converteram e que estavam enfrentando dificuldades de harmonizar a questão do Antigo Testamento com o cristianismo, né, que eles estavam abraçando, as escrituras judaicas, o Velho Testamento em toda a sua tradição, a lei, né, como eles diziam, dentro agora dessa novidade, dessa realidade nova que era o cristianismo. E Paulo faz colocações, algumas até realmente complicadas, né, porque o próprio Pedro disse que ele escrevia, às vezes, com uma forma tanto quanto difícil de ser compreendida. Mas em tudo isso nós temos tirado lições aqui realmente maravilhosas. Então ele começa esse capítulo 12 e ele ainda está dentro do contexto judaico, porque é o contexto do sacrifício. É claro que os sacrifícios não era prática apenas do judaísmo, era prática bastante forte das religiões pagãs. A diferença é que no judaísmo o sacrifício sempre se limitava aos animais, não é? E no paganismo não eram só os animais, havia situações em que havia também sacrifícios humanos. De qualquer forma, há um contexto, porque a cidade é Roma, e Roma tem representante de todas as religiões, inclusive desse tipo de religião, e ele está também tomando essa ideia contextual quando ele diz que a vida do cristão deve ser entendida como uma espécie de sacrifício, né? Não só no seu sentido espiritual, mas também no seu sentido físico. Por isso ele fala o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, né? Deixa muito claro, inclusive há outras traduções que faz isso com mais clareza ainda, em que está também se referindo a uma ideia de uma entrega como um todo. Não é só uma questão espiritual, é do eu como um todo, né? Nós somos um todo, nós não somos uma parte, nós não somos só espírito, nós também não somos só físico, nós não somos só importantes para Deus porque nós temos uma alma imortal, nós somos importantes para Deus porque também nós temos um corpo físico. Tanto que esse corpo é que é chamado de a morada do Espírito Santo de Deus. Então, no estudo passado, nós abordamos esse anseio de Paulo pela entrega aos moldes de um sacrifício daquilo que o cristão e a cristã são no físico, e não apenas no que são em termos de espírito, de alma imortal. A vida cristã se vive com a alma aí no sentido de corpo mais espírito, né? E não apenas em termos de espírito e de alma imortal, como ensinava a filosofia da época e a religiosidade da época. O que importa é o espírito, o corpo não presta para nada. Então havia até os epicureus que diziam que quanto mais depressa você destruísse o corpo físico, melhor era para a alma. Daí eles aconselharem a você se entregar a todo tipo de devassidão, a todo tipo de imoralidade, as bebedeiras, as comidas, porque quanto mais rápido você matasse o corpo, mais rápido você se veria livre, porque o corpo era uma espécie de prisão, né, da alma. Influenciados por isso, surgiram dentro do ambiente cristão os chamados docetistas, né, que ensinavam a mesma coisa, que o corpo não tem nada que preste, que tudo que é matéria é pecaminosa, que tudo que é físico é ruim, e que Deus, na verdade, não pode olhar o nosso corpo com bons olhos, porque o corpo foi corrompido pelo pecado. Daí a ideia deles que Jesus não tinha um corpo físico, né? Que aquela aparência humana de Jesus era só uma aparência mesmo, era um fingimento, né? Jesus não nasceu da Virgem Maria, Jesus apareceu adulto em Cafarnaum, não é? Porque ele não podia, já que ele era o Filho de Deus, já que ele era perfeito, já que ele era santo, já que ele era tudo aquilo que nós temos, não é? Como o ideal de vida e o ideal de Deus para cada um de nós. Jesus não podia ser de fato um corpo físico. Isso era heresia já naquela época, mesmo sem a Bíblia formada, né, como nós temos hoje, pela revelação do Espírito. Daí havia os doutores da igreja, né, que recebiam revelações de Deus especiais para explicar doutrinas complicadas que mais tarde vieram fazer parte do cânon das Sagradas Escrituras e poderem ser explicados com menos complicações. Então a igreja logo aprendeu cedo sobre certas coisas e logo os docetistas foram considerados heréticos, não podiam mais permanecer dentro da cristandade, dentro das comunidades eclesiais, porque esse ensino, obviamente, não
não se encaixava, né? Até porque a Bíblia já dizia, se você não crê que Jesus veio em carne, você então não está fazendo o que Deus quer, você está servindo, na verdade, o outro lado. É muito importante essa crença, essa convicção nossa de um Jesus Deus, mas ao mesmo tempo homem, né? Nunca deixou de ser Deus, mas era verdadeiramente homem, como dizia o credo antigo, né? Perfeitamente Deus, completamente homem. Então, com sede, com fome, com necessidades físicas, sentindo a ingratidão das pessoas, chorando ali no enterro de Lázaro, sem fingimento, mas chorando mesmo, mergulhando na morte, né? Como é o caso na cruz do Calvário, e sendo ressuscitado pelo Pai, apesar de dizer que era o Senhor da vida. Eu sou a vida. No entanto, aquele que diz eu sou a vida, precisa ser ressuscitado pelo Pai. Paulo disse, o Pai o ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque ele ressuscitou como humano. Também ressuscitou como ser humano, exatamente para nos dar a segurança e a garantia de que nós, como seres humanos, também vamos ressuscitar. Dentro desse contexto, né, teológico e fabuloso que nós temos aí, Paulo começa então a trabalhar isso, tentando enfatizar o fato de que Deus nos fez integrais, que é importante o lado físico, é importante o lado carnal, né? Carnal no sentido não de pecado, mas de carne, de corpo, é importante a matéria. Ao sermos analisados como pessoas físicas, nós não podemos deixar de lado o fato de sermos espirituais. Por outro lado, ao sermos analisados como seres espirituais, nós não podemos deixar de ser analisados como seres físicos, como seres materiais. Por isso, o culto verdadeiro é o se colocar no altar de Deus como físico e espiritual, como espiritual e como físico. Eu não posso, na verdade, me dedicar à obra de Deus apenas espiritualmente falando. Não, eu estou me colocando à disposição de Deus na minha alma, no meu coração, na minha mente. O meu corpo, o que eu vou fazer com ele, isso aí não importa. O que importa é o que lá dentro, não é? Eu estou dando a Deus. Existe, às vezes, alguns que insistem nessa dicotomia, mas isso é um erro grave, até porque você não vai conseguir fazer isso, não é? Não, eu sirvo a Deus com o meu coração. O que o meu corpo pede, faz e me obriga a fazer, não tem nada a ver com isso. Claro que tem. Você tem que refletir no seu externo, no exterior, o que realmente está acontecendo no seu interior. Às vezes há uma luta, né, que é travada, porque o interior te diz o que você tem que fazer, deixa muito claro, né, qual é o caminho que você tem que seguir, mas a sua tendência física, a sua tendência material, humana, porque o fato de recebermos o Espírito Santo como residente em nós, não nos torna inumanos, nós continuamos seres humanos, e aí vem aquilo que a Bíblia chama da guerra, né? Dessa luta entre carne e espírito. Ninguém se cura fisicamente, no sentido exato da palavra cura, quando está doente, não é? Quando está doente na alma. Por melhor que seja o remédio, por mais eficaz que seja o tratamento de uma doença física, que pode aparentemente curar você, livrar você daquela enfermidade, se você continuar doente na sua alma no sentido de sentimento, no sentido de emoções, você permanece doente. Até porque quando nós estamos doentes na alma no sentido de emoções, na alma no sentido de sentimentos, você está doente também da alma imortal, não é? Que é aquela parte então que se comunica com Deus. Então hoje, felizmente, está havendo assim uma preocupação muito grande. Primeiro, quem começou essa preocupação foi o do lado da igreja, né? Entendendo, porque havia essa tendência muito grande de não valorizar muito a questão do lado físico. Não, depois se aprendeu que não pode fazer isso, mas hoje a própria ciência começa a tratar isso com muito cuidado. Hoje há médicos que não têm compromissos com o cristianismo, médicos que não têm compromisso com religiosidade, mas que estão muito preocupados com esse lado espiritual do ser humano. Já existem até 2 matérias, né, que estão começando a ser estudadas em algumas faculdades seculares, que não tem nada a ver com igreja, e que tem a ver com isso. Prepara médicos para tentar entender o lado espiritual do ser humano, porque eles estão descobrindo que todo tratamento se torna mais eficaz quando esse lado espiritual é bem trabalhado, né? Quando essas emoções que têm a ver com a alma, mas a alma também eterna, pode ser bem trabalhado, os remédios surtem melhor efeitos, o tratamento chega a um resultado melhor. Isso é inevitável, né? As pessoas, mesmo que não queiram compromisso com Deus, mas que sejam inteligentes,
ou seja, que queiram usar a sua inteligência para o desenvolvimento da humanidade, eles acabam chegando a determinadas conclusões, né, que a igreja já conhece há muito tempo, que nós, como povo de Deus, já conhecemos há muito tempo. Então, nós mostramos no texto passado a terminologia paulina. Ele usou termos gregos em relação ao culto, para mostrar que o culto tem que ser feito com a razão, com o equilíbrio. Culto este que existe quando o seguidor, quando a seguidora de Jesus Cristo se coloca no altar do sacrifício, isto é, aos pés da cruz do Senhor Jesus, como o animalzinho que era colocado no altar para ser imolado. A diferença é que enquanto o animal que era colocado no altar era colocado pela vontade de outrem, não era o animalzinho que escolhia ser sacrificado, ele tinha uma pessoa que o comprava, ou que era dono dele, e que o levava, né, para o sacrifício. Ele também não tinha consciência do que estava fazendo, né? Ele é um animal, não é um ser racional. A diferença do sacrifício em relação a nós, seres humanos, não é? É que nós temos que entender que o nos colocarmos no altar de Jesus como um sacrifício vivo, isso significa que nós estamos realizando, ou temos de realizar, algo que seja voluntário, que seja consciente. Então Paulo trabalhou isso no versículo 1. Aí também mostramos que o uso da palavra sacrifício, né? Quando Paulo apela, ofereçam em sacrifício santo e agradável o que vocês são, Paulo não está tentando passar a ideia de que seguir a Cristo significa sofrer, que inevitavelmente você tem que sofrer, porque essa palavra sacrifício traz sempre essa ideia no seu bojo, mas ele está tentando nos mostrar que ele estava falando de algo que tem que ser feito por amor a Cristo, porque por Cristo se morre por Ele e se morre nele, e aí nós ressuscitamos nele, e isso vai significar que vamos experimentar sentimentos inusitados, vamos ter a possibilidade de alcançarmos uma paz inexplicável, ainda que por causa do se viver santamente, não é? Que é uma realidade que tem a ver com esse oferecimento do que nós somos como um todo em sacrifício vivo, porque isso tem a ver com o viver de forma santa. O viver de forma santa pressupõe sofrer pressões. Desculpe que eu estou com a gripe desde segunda-feira, é complicado. Pressupõe o sofrer pressões e o se padecer perseguições, como a própria palavra de Deus nos preveniu. Aquele que quiser viver santamente padecerá perseguição. Continuemos, irmãos, abordando como consequência do se colocar no altar do sacrifício por causa de Cristo, ou seja, colocar-se aos pés da cruz. Vamos abordar então, porque essa ideia é o tema do segundo versículo, a consequência chave. Qual é a consequência natural ou a consequência principal do nos colocarmos como um sacrifício vivo no altar do Senhor, como um culto racional? A consequência é esta: não tomar a forma do mundo, não se moldar ao mundo. Vamos entender primeiro essa palavra mundo, né? O mundo aqui, irmão, significa maldade, injustiça, violência, corrupção, exploração. Está falando do planeta como algo natural, não. Está falando das coisas ruins, não é? Que existem no mundo. É uma forma que sempre se usou, se referir ao mundo, né? Como as coisas que são ruins. Mas nós temos que saber fazer bem essa diferença. As afirmações paulinas, elas deixam claro que o sentido cristão da vida, esse sentido, pressupõe atitudes que envolvem a vida como um todo, em sua totalidade, e não somente em partes. Então, o oferecimento do que nós somos, alma e espírito, isto é, corpo e espírito, ou corpo e alma imortal, no altar de Deus, o nosso sacrifício vivo, racional, culto verdadeiro, tem no ensino de Paulo como consequência inevitável o se trabalhar para não imitar a conduta do mundo. É o não se amoldar
ao padrão do mundo. É o não tomar a forma do mundo, a forma do Olam Hazer, como diziam os cristãos judeus. Isto é, não fazermos o que o tempo no qual nós vivemos, o que a época na qual nós vivemos quer que nós façamos. Não nos moldarmos ao mundo, não tomarmos a forma do mundo, é isto. É não fazer o que a época que estamos vivendo quer que nós façamos. É não viver a maneira como o tempo que nós vivemos quer que nós vivamos. Não tomar a forma do mundo, então, não tem nada a ver com o amar, não tem nada a ver com o gostar, não tem nada a ver com apreciar e não cuidar do nosso planeta, não é? Nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos, de amarmos a terra como terra, não é? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. É incrível como eu às vezes já ouvi crentes, aqui mesmo, eu já ouvi alguém dizer assim: não, irmãos, é o seguinte, a gente tem que cuidar de pregar para salvar as almas, levar as pessoas a Cristo. Esse negócio de ecologia, de cuidar do mundo, deixe que os ímpios cuidem disso. Que coisa pavorosa, irmãos, que coisa triste. Aí me deu vontade, quase que eu perguntei à pessoa depois, a Bíblia fala de uns novos céus e nova terra, e se essa terra nova for essa terra aqui, né? Renovada, porque será que Deus existiu do Jardim do Éden? Será que Deus perdeu definitivamente o Jardim do Éden? Será que essa ideia de novos céus e nova terra não pressupõe uma restauração do universo todo, inclusive o nosso planeta? Colocando da forma ideal, sonhada, como sempre Deus quis. Agora, se você já não acha que essa terra vale nada, não tem valor, por que você se acha com direito de viver nessa outra terra? É meio complicado, não é? Se do Senhor é a terra, e se eu amo ao Senhor, eu tenho que amar as coisas que são de Deus, não é verdade? Se eu sou servo de Deus, e a Bíblia diz que a terra é dele, então eu tenho que amar essa terra. Então, irmãos, é nossa obrigação séria cuidar, né, do planeta naquilo que nós podemos fazer, desde as coisas mínimas, que é tentar ajudar nessa questão de reciclar lixos, de aproveitar bem a água da natureza. Hoje eu estava vendo que esse temporal que caiu, eu estava lá em Campo Grande, né, e vendo as águas caindo dos telhados, eu digo: Senhor, como isso podia ser aproveitado, né? Que é a ideia, né? Agora que se aproveite isso ao máximo, através de calhas que possam encher caixas que depois vão ser usadas para cuidar das plantas e usar. Mas as pessoas, infelizmente, é lamentável ver que cristãos que não estão nem aí para isso, né? Nós vamos ter agora a Rio+20, e a minha pergunta é: quantos daqueles delegados ali são cristãos? Eu sei que existem alguns que são compromissados com a palavra, tem gente que é muito compromissado mesmo, são crentes fiéis e estão envolvidos profundamente nessa questão, porque a coisa é mais séria do que a gente pensa, queridos. Ontem estava falando um professor da USP, especializado nisso, eu fiquei... Ele disse: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há 5 anos atrás, a previsão era o seguinte, que em 2012, esse ano que estamos vendo, a Terra haveria de ter esquentado 2 graus. Nós já estamos chegando a 4. Em 5 anos, dobrou a expectativa. Não é 2, não. Aliás, ele disse: já estamos passando de 4. E vocês não imaginam o que isso vai trazer para a humanidade dentro de mais um pouco tempo. Acho que depois que houve aquele tsunami imenso, né, isso mexeu com o eixo da Terra, né? A ciência aos poucos está explicando que aconteceu isso, e a partir dali as coisas começaram a se complicar. Então nós vamos ter, irmãos, tempos muito difíceis, muito difíceis. A Bíblia fala que a natureza espera com ansiedade a glorificação dos filhos de Deus, porque a natureza está doente. Agora ele espera essa glorificação. Qual é a glorificação? É o dia da salvação, quando então estaremos vivendo como o povo de Deus para sempre. Mas se a terra está ansiando por isso, e se boa parte desses filhos de Deus já estão vivendo nesta terra, o que esses filhos de Deus estão fazendo para mostrar que isso para nós realmente é importante? Então, quando você estuda Paulo nesse contexto, você vê que a ideia, o palavreado dele não dá permissão para essa ideia de que você tem que fazer essa dicotomia. Uma coisa são as coisas espirituais, outras coisas são as coisas materiais. Ou o material vai acabar mesmo, o material é temporário, o físico acaba. Não é bem isso, não.
né? Ele deixa bem claro que esta não é a ideia da qual ele está trabalhando. Mas ele pede, vocês não assumam a forma do mundo. Paulo está mostrando, né, que nós devemos crer que, por orientação do Espírito Santo, que vidas colocadas no altar de Deus, e que por isso vão celebrar o culto verdadeiro e racional, são vidas que não se associam a esse cenário de um mundo rebelde a Deus. E aí, irmãos, outra vez vem à baila a questão do se saber o que se está fazendo e por que está fazendo. E eu volto a dizer, nunca foi tão difícil, né? Tomem, por exemplo, a corrupção. Que coisa louca é a corrupção. É difícil a gente dizer existe e não existe um setor onde não haja corrupção. Qual? Alguém vai dizer, a igreja? Estamos cheios, não é? Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa aqui da igreja, que claro que eu não vou dizer o nome, e nem o que ele fazia, né? Se desabafando comigo de situações, irmãos, que a gente fica assim, sem querer dormir mais, né? Fiscal de uma obra importantíssima, que tem a ver com segurança de pessoas, recebendo ordem de tomar conta de tudo, quanto usa cimento, quanto ferro, quanto é o concreto, né? Então, quando está chegando a um determinado momento que chegam os ferros para fazer a obra, porque a obra precisa, questão de segurança dos ferros, os ferros estão encomendados, tantas toneladas, faltando na véspera de colocar os ferros, alguém chega e diz para ele, 50 mil reais para você faltar 3 dias o serviço. Quê? 50 mil reais para você não vir ao serviço, nem hoje, nem amanhã, depois. Por quê? Porque nós temos que fazer alguma coisa que você não pode. Está aqui, para fiscalizar. Não, não vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso? Não, eu vou falar com o meu chefe. Aí foi falar com o chefe. O chefe, rapaz, eles perceberam que foi pouco, estão te oferecendo 100 mil. É 100 mil. 100 mil para você não viver aqui. 3 dias só. Então você me transfere porque eu não fico aqui. O que era? Sem ferro, querido. Chegaram as toneladas de ferro, foram desviadas para outro lugar e a obra foi toda feita sem ferro. Sem ferro mesmo. Depois se chegou a fiscalização, descobriu, afundaram, tiraram, não tem ferro nenhum. Aí ele disse, agora vai dar prisão, vai dar tudo. Deu nada, deu aquelas reuniões, todo mundo saiu rindo, cada um ganhou um pouco e continua sem ferro. Não vou dizer aonde, porque os irmãos vão ficar com medo, não é isso? Conversei com alguém que foi árbitro de futebol, profissional, crente, só um minutinho. Ele disse, infelizmente é verdade. Vem os 2 presidentes, não é um presidente não. Os 2 chegam para você e diz, juiz, esse jogo tem que terminar empatado, tá? Você comprar os jogadores todos é difícil, complica. Mas o juiz, esse jogo o meu time tem que perder, tá? Então é os 2, não vem um presidente para dizer, eu estou te dando, não, vem os 2 presidentes. Eu quero, esse jogo tem que terminar empatado. Esse jogo o meu time tem que perder. É isso, e ele disse, mas é sempre, querido, é sempre. Então essa história de que o fulano é honesto, não tem não. O que acontece é que às vezes acontece um negócio dentro do jogo e os jogadores que não podem ser comprados, porque aí você tem que comprar 11, é complicado. Eles acabam não permitindo, mas o juiz vai até o fim. Por isso que tem juiz fazendo cada barbaridade aí, que o sujeito diz, como é que esse cara tem coragem de fazer um negócio? É no desespero, porque ele já foi empurrado na parede. Ou faz ou não tem. Ele disse, deixei, não pude ser, acabei, não sou mais juiz, não tenho mais condição. Aí, meus irmãos, tá bravo, fala, minha amada. Não. Esse choque de eu lhe dizer. Não, deixa eu lhe dizer. Quando a coisa é particular, é muito mais difícil. Porque os particulares, eles têm medo de uma série de coisas. O problema é quando é obra do governo. Em particular, é muito complicado. O problema tem fiscal, ele tem medo de ser roubado. O dono da empresa que está fazendo sabe que isso acontece, que a gente desvia ferro, então ele bota a fiscal dele e ele, pelo contrário, ele paga mais o fiscal para o camarada denunciar. Os riscos são muito menos
nas obras particulares do que nas obras do governo. Eu tenho pessoa da família que trabalha para o governo, não é? Fazendo obras imensas, de milhões e milhões e milhões. Não tem jeito, cada orçamento é 15% por partido do local. Do local. Se for o PT do PT, eu estou falando mesmo que ele disse, só não vou dizer quem é, porque senão... Não é? Você bota isso na empresa, você morre. Não tem jeito, mas é assim, só que todo mundo faz isso. Você que está saindo aí na internet, não tem problema, não estou dizendo o nome de ninguém. Não é? Mas o que é isso, irmãos? O que significa para nós isso? Como é que você não vai se amoldar ao mundo? Como é? Se você está sendo pressionado por isso. Eu sei que às vezes é exagero. Nós temos irmãos aqui que são policiais, mas deixa eu falar, uma das aulas mais difíceis que eu dei na minha vida, estava lá dando aula no seminário e eu tenho alunos que são policiais militares, são policiais civis. E eu tinha uma determinada pessoa, que eu acho que agora já está reformado, aposentado, e ele era do Serviço de Informações da Polícia Civil. Aí não, eu fui dar uma aula, dou aula de história, então eu fui falar dessa situação, de que de qualquer maneira a gente não pode ter essa política, dizer assim, o crente não pode ser político, o crente não pode ser policial. Irmãos, tem que ser, porque a única esperança que ainda se tem de melhorar é pôr crente lá, porque quanto menos crente você pode estar certo, pior vai ficar. Mas os crentes se corrompem, eles se corrompem porque deixam se corromper, e não são todos que se corrompem. Eu, graças a Deus, conheço alguns e sei que não são. A prova é a vida deles, né? Já se reformaram, outro, mas a vida é aquela vidazinha simples que mostra que eles levaram aquilo ali, só Deus sabe sob quais ameaças, não é? Mas aí eu fui falar para eles, não, a gente sabe, queridos, que... aí eu quis jogar por baixo, até para não ser depois acusado de leviano, né? Eu disse, não, eu sei, por exemplo, que a gente enfrenta uma situação difícil com a nossa polícia. Nós vamos ter aí, infelizmente, eu acho que 75% dos policiais são desonestos, são corruptos. Ele levantou a mão. Dá a palavra, mestre. Falei, eu vou tomar aqui uma esculhambação, mas eu mereço. O senhor me desculpe. Não é 75%, não, é 100%. Aí eu falei, e você? Inclusive eu. Eu falei, meu filho, você está estudando para pastor. É por isso mesmo que eu não posso mentir. Falei, eu não falei nada, vamos voltar ao início, eu não falei nada, não disse nada, porque eu fiquei zonzo, irmão, sem saber o que dizer, né? Ele exagerou, eu tenho certeza que ele exagerou, deve haver uns 5%, 10% pelo menos, estou lembrando agora de Abraão, Senhor, se tiver 5 justos, 10 justos, né? Tem, né? Mas na cabeça dele, ele que estava estudando ali para pastor, ele mesmo achava, porque ele mesmo disse, não, eu tentei ser, mas não consegui. Não consegui ser. Então veja, irmãos, a situação que você vive no mundo hoje, e Paulo dizendo, não se amoldem, não tomem a forma, não façam as coisas erradas do mundo. Que coisa difícil, complicadíssima. Quantos crentes sonegam o imposto de renda achando que não está fazendo mal nenhum? Não vou falar nem de imposto de renda. CD pirata. Já viram em Campo Grande vender um CD pirata de cantores evangélicos? E você vai pensando que o cara está se aproveitando aí dos evangélicos. Não, a linguagem dele é de crente, ele está falando de poder, o Senhor. Aqui, abençoado. Esse abençoado que é esse CD, e o CD piratão. Entendeu? Aí você diz assim, mas o artista, não, ele vive disso, querido. Se está cobrando caro, se ele ganha demais, se ganha de menos, isso aí não é o nosso direito. Você não pode entrar nessa área. Mas existe uma lei que protege direitos autorais, e direitos autorais é coisa muito séria. Aliás, é uma das coisas poucas no Brasil que funciona com muita seriedade. São os chamados direitos autorais, né? E isso está sendo assim avacalhado da forma mais absurda possível através da internet, que se facilita, né? Se fazer as coisas pirateadas. Gente, eu tomo um susto, tem filme que ainda não foi lançado. O jornal anunciou, para mês que vem já estão vendendo. Gente, como é que eles conseguem fazer isso? Aí, quando o Rapa chega, o antigo Rapa, né? Hoje é a polícia, a guarda municipal, sai correndo todo mundo, e daqui a pouco volta lá. Filme tão...
Vai estrear agora essa semana, esse filme como é? Esqueci. Já estreou ontem nos cinemas do Rio, já foi o primeiro lugar nos Estados Unidos. Esqueci o nome, tá? Já tem, semana passada, eles já estavam vendendo os CDs. Eu passei lá, eu falei, gente, como é que isso pode? Como é que isso é feito? Às vezes eu até tenho uma curiosidade, sabe? Para ver o tipo de filmagem, porque na minha cabeça aquilo deve ser muito mal feito, eu não sei. Mas alguém me disse que não é tanto assim, não. Então, como é que é isso? Essas cópias são liberadas por piratas? Como é que isso é feito para poder chegar ao público dessa forma, tirando o direito de quem trabalhou, de quem fez? Se já estão ricos, isso aí não vem o caso. Para que os irmãos tenham ideias de como direitos autorais é uma coisa seríssima, se esses irmãos observam que de vez em quando aparece o nome dos autores das músicas aqui. Tinha que aparecer em todas. Eu tenho falado aqui, que às vezes é difícil a gente conseguir. Porque houve uma proposta de que as igrejas teriam que pagar pelos direitos autorais de todos os hinos cantados. Todos. Mesmo aqueles do Inário. No caso, a Juerp, no caso do HCC, a maior parte daqueles hinos são de propriedade da Juerp. Então a Juerp teria que receber. A Juerp até poderia dizer, não, nós estamos doando, mas teria que ter um documento. Finalmente, depois de muita discussão, chegou-se à conclusão seguinte: shows evangélicos, os direitos autorais têm que ser pagos. Cada música que é cantada ali, o autor que fez e o cantor, se não é ele que estiver cantando, tem que receber. Então já tem uma taxa que cada show tem que pagar. Eu já estou cheio de saber que tem show de evangelho aí que dobram, dão volta no governo, dão um jeito, não pagam. Restaurante, não pode mais tocar música sem pagar. Se você quiser, você pode gravar, você pega, grava os seus CDs e põe lá no restaurante, música ambiente. Até 2 meses atrás era R$80 que você tinha que pagar por mês. O fiscal chega no seu restaurante, viu você tocando música ambiente, ele vai querer saber cadê a relação das músicas e você tem que pagar R$80 porque os autores dessas músicas têm que receber. Então, nas igrejas, houve esse acordo. Então, vocês são obrigados, não é opção não, a colocarem os autores de todos os inetos, de todos os hinos que são cantados. Às vezes é difícil, eu já observei que boa parte, o nome que aparece nos inetos não são os autores, são as pessoas que cantam. Eu já tenho descoberto que eles são traduções, são versões, alguns bem famosos aí, que estão recebendo o nome de pessoas brasileiras como autores, eles não são os autores dela. Então a gente tem que ter um cuidado com isso. Eles têm muita coisa para se preocupar, mas eu não sei, meu irmão, até o dia que eles cismarem. Uma igreja nossa aí recebeu a visita de 3 fiscais, eles combinaram juntinhos. Posto de renda, o Ministério da Fazenda e o fiscal que é responsável por coisas da internet e material eletrônico. Chegaram juntinhos, combinaram. Felizmente, o pastor que tinha entrado fez uma limpeza, não permitiu programa, tinha programa pirata na igreja. Irmão copiava o programa para não ser muito... O programa é muito caro, custa R$5.000, eu consigo por R$200, consigo por R$20. Então, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Felizmente, o pastor não aceitou isso, disse: se a igreja não puder comprar, tira. Mandou instalar todos os programas originais e arquivou as notas. A primeira coisa que esse fiscal disse: quero ver o computador. Qual é o Windows que você está usando? Windows tal, cadê o programa tal? Esse programa aí que faz gravação, qual é o programa? Quero as notas fiscais de todos eles. Estava lá, todos aqui. Bom, tudo certo. Vê para cá, aponta para lá, assim mesmo fizeram uma multa de R$180 mil para a igreja. Que felizmente os advogados da igreja entraram e mostraram que as multas eram simplesmente indevidas, não tinham por que pagar e a igreja foi isenta. Qualquer momento a gente pode receber uma fiscalização dessa, eu tenho avisado aí, Eu também de vez em quando cobro o pessoal aí da internet: pessoal, não me usem nada que não seja original, nada que vocês não possam apresentar notas, que seja um programa. Aí eu doei um programa, tudo bem, guarda a nota contigo, e quando chegar, eu doei, fui eu que dei. De preferência, façam um documento. Esse dia eu fui chamado a atenção, alguém me alertou.
E eu já passei por isso numa outra igreja, já até falei com o Marcelo, já falei com outro. Sei que é desagradável, querido, mas todas as pessoas que cantarem a partir de agora, por causa da internet, os nossos cultos estão sendo transmitidos, todas as pessoas que vierem cantar e pregar têm de assinar um documento autorizando o uso da imagem dele. Então, a partir de domingo, a gente vai ter que já ter esses formulários aí, cada um que for cantar, cada um que for pregar, inclusive o pastor da igreja, tem que sempre deixar assinado: estou liberando as minhas imagens para a internet. Porque qualquer pessoa dessa pode mais tarde requerer e dizer que a imagem foi feita sem a permissão dele, e aí, meu filho, vai dar dor de cabeça. Então, esse é o mundo que você está vivendo. Quer dizer, você tem leis que exigem, e aí você se torna especialista em burlar as leis. E aí é que fica complicado, né? E aí é que entra essa palavra de Paulo nos deixando complicados. Porque ele diz: vocês não podem se amoldar ao mundo, vocês não podem tomar a forma do mundo. Ah, mas as leis são draconianas, as leis são injustas. Mas são leis. O governo não tem o direito de assumir o papel de Deus. Quando ele assume prerrogativas que só podem pertencer a Deus, como matar ou não matar, impedir você de adorar, aí você tem que desobedecer. Aí a gente prega a desobediência civil, dê no que der. Agora, quando as leis não entram, mesmo que não sejam corretas, você tem que se amoldar a elas e tentar cumprir o melhor possível, cumprir, e tentar, através da política, do voto, ver como essas leis podem ser modificadas, mas não tem desculpa, né? E Paulo vai mais além: transformem-se pela renovação da sua mente. Cristianismo de verdade é a ação do sobrenatural, do milagroso, mas ao mesmo tempo, irmãos, é uma realidade pensada, lógica. Quando Paulo disse transformem-se, ele usou a expressão verbal grega metamorphoste. Ao pé da letra: passem por uma metamorfose. Ora, metamorfose é deixar de ser o que era para ser outra coisa. É a lagarta que deixa de ser lagarta para se transformar em borboleta. Isso é metamorfose. É a transformação, então, para o nosso lado, da pessoa em Cristo, de alguém que estava sem Cristo, sem Deus, numa pessoa agora que tem Cristo e tem Deus na sua vida. Isso é metamorfose. Quando Paulo diz transformem-se pela renovação, essa palavra renovação no grego, ele usou hanakainozel. Hanakainozel tem a ver com a palavra grega kainos, que é algo que se torna novo em termos de caráter, em termos de natureza. Existem duas palavras para novo no grego: existe a palavra kainos e existe a palavra neos. Neos é novo em termos de tempo, novo em termos de idade, mas Paulo não usou neos, usou kainos, que é novo em termos de caráter, novo em termos de moral, novo em termos do espiritual. A renovação da pessoa em Cristo é uma realidade que ocorre em seu caráter, em sua moral. E aí Paulo continua: transformem-se pela renovação da sua mente. E aí a palavra que Paulo usa é nous. Essa palavra quer dizer faculdade intelectual, mente que raciocina com a alma. Isso para ficar bem claro que ele falava de algo que ia além do raciocínio simplesmente intelectual, mas que envolvia a personalidade do pensante, de quem está pensando, nos seus aspectos os mais profundos. Então, meus amados, não há dúvida que o entregar tudo o que somos, e aí o que temos, à semelhança de um sacrifício, tem a ver com a consciência que passamos a ter quando nós nos convertemos, de que a nós então se impõe uma nova realidade. E se o altar do sacrifício está para nós aos pés da cruz de Cristo, e que esteja, porque qualquer altar que não seja
os pés da cruz de Cristo, o que não esteja aos pés da cruz de Cristo é um altar pagão. Se o altar do sacrifício é o estar aos pés da cruz de Cristo, esta é a realidade nova, transcendente, a qual nós estamos sendo chamados a viver. E essa realidade chama-se Jesus Cristo. É nele, por causa dele, que o Espírito Santo quer trabalhar nos que creem para transformá-los à imagem dele, Jesus. Nós somos como que plasmados interiormente pela ação desse Espírito Santo para termos as condições de experimentar e comprovar os efeitos da vontade de Deus. E aí discernirmos o quanto ela é boa, o quanto ela é agradável, o quanto ela é perfeita. Essas expressões acerca da vontade de Deus como boa, agradável e perfeita, não é? Paulo disse, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas expressões acerca da vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, corrobora a ideia de que o se apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não pressupõe o ter de sofrer, o ter de agonizar, porque tendo essas características, a vontade de Deus, tendo essa vontade de Deus, a característica de ser boa, de ser agradável e de ser perfeita, e ao sabermos que nós nos envolvermos então com a vontade de Deus, nós vamos encontrar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeita, fica banido essa ideia do sacrifício aqui como sinônimo de um sofrimento inevitável. Não, a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil. Mas ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E nós nos envolvermos com ela é o experimentar os resultados do que é bom, do que é agradável e do que é perfeito. Não há dúvidas, meus amados, de que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, ao ser experimentado por quem se dedica em sacrifício a Deus, como um culto verdadeiro, tem a ver com o que Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 5,15, quando ele diz assim, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. E aí você inevitavelmente tem que fazer um paralelo entre essas duas expressões do apóstolo. Numa, quando ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E noutra, quando ele diz que como cristãos, como seguidores de Jesus, como pessoas que querem fazer a vontade de Deus, nós temos de ser bondosos uns para com os outros. A vontade de Deus é boa. E se eu faço a vontade de Deus, eu tenho de ser bondoso. Sejam bondosos uns para com os outros. Afinal, irmãos, na verdade, esta é a verdade. Não há culto racional, não há entrega no altar do Senhor, não há como se colocar aos pés da cruz de Cristo, sem que sejamos bons, uns para com os outros, sem que realmente tenhamos esse cuidado e essa preocupação comunitária, né, que marca a vida cristã desde os dias de Jesus Cristo, quando ele disse, vocês serão conhecidos como os meus discípulos, porque vocês vão se amar uns aos outros. É isso que vai fazer, não é? A grande diferença entre vocês. Então, fica aí, irmãos, para nós levarmos para casa, levarmos para a cama e perdermos o sono, o texto da palavra de Deus. Não tomem a forma do mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no mais é pedir socorro a Deus, misericórdia, né? Porque eu não imagino, né? Não posso imaginar o que alguns irmãos talvez passem nas suas vidas profissionais, nas suas vidas do dia a dia, para manterem-se fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E com certeza isso está ficando cada vez mais difícil, né? Especialmente nesses dias que ser evangélico já não é uma grande novidade, já virou até currículo, né, para alguns, e são poucas as pessoas que entendem
cristianismo como mudança real de vida. Está acontecendo também, graças a Deus, nem todas essas pessoas, né, que saem do mundo artístico, até que continuam ainda, né, no mundo artístico, mas também vivendo uma vida cristã, realmente não foram transformados. A gente tem visto alguns testemunhos, algumas colocações, que são colocações de pessoas que estão tendo as mentes transformadas mesmo, pelo Espírito Santo. Mas a gente percebe que ainda é uma minoria, né? Uma boa parte, né, desse mundão que está aí, que se identifica como evangélico, na verdade, estão fazendo muita coisa que não tem nada a ver com o que Paulo colocou aqui na sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém? E que